Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 16 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O trecho de hoje nos apresenta os discípulos, pobres andarilhos famintos, que colhem espigas na beira dos campos onde passam, para matar a sua fome. Os fariseus, ao invés de convidá-los a almoçar, apontam o dedo acusador contra eles, dizendo que no sábado não se pode trabalhar. O trabalho seria recolher espigas para comê-las. A lei mata o amor, é o cúmulo do egoísmo camuflado. Apesar de absurdo, tudo isso pode se repetir na nossa vida quando olhamos o cisco no olho do irmão e esquecemos a trave que está dentro do nosso olho. Nossas palavras e ações servem para promover o irmão ou para matá-lo? Nesse dia, sejamos atentos ao que o nosso irmão mais precisa e vamos ajudá-lo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos dos fariseus e dos doutores da lei achavam que a observância do sábado era o principal preceito da lei. A prescrição do sábado, em hebraico Shabbat, que quer dizer repouso, paz, descanso, era uma das mais sagradas observâncias para os israelitas. Na narração do livro do Gênesis, está escrito que Deus descansou no sétimo dia, depois de completar a obra da criação. Na travessia do deserto, o maná faltava no dia de sábado. Então, no dia anterior, que era dia de trabalho, as pessoas colhiam uma porção dupla para ter o que comer no sábado. Além da prescrição do Decálogo, há muitos outros lugares na Sagrada Escritura em que se fala do repouso do sábado, tido como um presente de Deus para o homem. O sábado judaico era como o nosso domingo hoje. O povo israelita tinha o costume de usar nos dias de sábado as suas melhores vestes, comer carne e tomar vinho. Mas o ponto central de toda a comemoração estava no encontro da comunidade reunida na sinagoga, onde pela manhã era proclamada a palavra de Deus e se fazia a oração em comum. Jesus, porém, traz uma nova interpretação para a vivência deste preceito a respeito do dia de sábado. Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, no templo de Aimeleque, o sacerdote, e comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Então você se compararia com Davi? Essa foi uma emergência. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Isso é para os levitas. Você é um levita? Da linhagem sacerdotal? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo.
Se soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. O sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Ele lembra, antes de mais nada, que o sábado foi instituído para trazer alegria para o homem, não para escravizá-lo. O ponto de referência a ser levado em conta é o bem do ser humano. Todas as prescrições são boas e devem ser observadas quando favorecem o bem do homem. Do contrário, perdem a sua força normativa. Mas sobre as observâncias prescritas para o dia de sábado, Jesus declara: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Com esta resposta, Jesus revela a sua autoridade e indica a indizível dignidade do homem criado por Deus, redimido por Cristo, citando o exemplo de Davi, que na necessidade comeu os pães reservados aos sacerdotes. Citando isso, Jesus relativiza o legalismo judaico que não levava a nada. Relativiza a partir da própria Bíblia. Jesus não está ensinando a desprezar levianamente a lei do sábado, tão importante na Bíblia, mas ele nos ajuda a entender o seu sentido profundo. O repouso sabático, assim como o repouso do domingo, tem como finalidade fazer crescer o amor a Deus e ao próximo. Jesus não está nos ensinando a desobedecer ao terceiro mandamento, santificar domingo e dia de festa, mas nos leva a entender o que é esta santificação. Grave pecado comete aquele que utiliza o dia do sábado para fazer negócios, para adiantar seu trabalho, deixando de lado a participação à Santa Missa, deixando de lado a meditação da palavra, passando para trás os pobres. Santificar domingo e dias de festa significa consagrá-los inteiramente ao Senhor e nada mais. No caso alguém esteja obrigado a trabalhar no domingo, e nos nossos dias isso é frequente, por exemplo os médicos ou outras categorias de pessoas, então será necessário separar um outro dia da semana e vivê-lo como se fosse domingo, participando da missa, meditando a palavra, visitando os pobres. Para Jesus, o amor sobrepõe a lei, porque o amor verdadeiro é a suprema lei. É a fonte de todas as leis, o coração de toda lei. Por isso, Santo Agostinho proclamou uma frase que deve ser muito bem entendida, mas é profundamente verdadeira: ame e faça o que quiser. Certa vez, Jesus disse aos fariseus escandalizados com as suas atitudes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Estas palavras chegam até nós como uma das sínteses de toda a mensagem cristã. A verdadeira religião consiste no amor a Deus e ao próximo. Isto é o que dá valor ao culto e à prática dos preceitos. O amor é capaz de nortear toda a nossa vida. Quando uma lei vai contra o amor, seguramente não é boa. Do outro lado, as leis são providenciais, porque a palavra amor é muito equivocada e mal interpretada, e a lei é como um funil que nos encaminha no sentido certo. Quem ama, cumpre toda a lei, e muito mais do que a lei pede, mas quem não ama, não consegue nem chegar aos pés da lei. Esse é o sentido das regras. No paraíso não haverá mais regras, porque a suprema lei do amor a Deus e ao próximo estará escrita no coração de todos e será a natureza profunda de cada ser. Para completar a reflexão sobre a observância do dia do sábado,
que para nós é o domingo, precisa tomar consciência de que a obediência ao preceito festivo consiste em amar a Deus acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer trabalho. Significa consagrar a Deus inteiramente, pelo menos um dia sobre 7, para lhe dizer que Ele é tudo para nós. O domingo não é o dia da preguiça, irmãos, mas o dia em que nos abstemos dos trabalhos normais e construímos o nosso relacionamento com Deus. É um dia especial de namoro com Deus, no qual participamos da missa, que é a grande festa, e podemos aprofundar a nossa fé, podemos cultivar os nossos laços de fé com os irmãos, podemos meditar sobre as coisas de Deus. Vamos agora ouvir novamente esse trecho, perguntando-nos se o amor está norteando de verdade a nossa vida. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? E Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as palavras que mais nos atingem. Podemos agora pensar em um propósito que abra o nosso coração ao amor, que nos ajude a amar de verdade, sacrificando-nos como Jesus fez por nós. Não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos.
Vamos neste momento refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Paz e alegria a todos. O amor é Senhor também do sábado. Paz e alegria a todos. Confesso estar sem jeito de pedir um abraço teu. Tem coisas que a gente desaprende se não faz, mas hoje não tem jeito, eu preciso estar aqui. Lembrei-me do amor que tens por mim. Durante muito tempo eu busquei seguir a lei. A obediência cega fez refém meu coração. Perdido em tantas regras, eu não soube te ouvir. Aos poucos deixei ser feliz. Quanta saudade de te ver assim, tão perto e sem segredos. Olhar nos olhos sem temer a luz que mostra os meus defeitos. Reconhecer quem sou, reacreditar que posso ser melhor. Teu olhar desperta em mim o desejo de voltar, recomeçar, reaprender a ser amigo, sim. Que seja assim, do início ao fim, o amor é minha lei. Da saudade de te ver assim, tão perto e sem segredos. Olhar nos olhos sem temer a luz
mostra os meus defeitos, reconhecer quem sou, reacreditar que posso ser melhor. Quanta saudade de te ver assim, tão perto e sem segredos, olhar nos olhos sem temer a luz que mostra os meus defeitos, reconhecer quem sou, reacreditar que posso reacreditar que posso ser meu.